Olá, sejam bem-vindos ao nosso último, mas não menos importante encontro. Hoje abordaremos os processos de escolha e o uso do livro didático. Nesta aula, nossos objetivos são conhecer o processo de avaliação e escolha dos livros didáticos de alfabetização em língua portuguesa e localizar informações essenciais e atualizadas que garantam a plenitude desse processo. Refletir sobre as concepções e metodologias apresentadas nos livros didáticos de alfabetização e língua portuguesa e, conscientemente, inserir-se numa perspectiva coletiva e qualitativa de escolha, considerando a sua realidade imediata enquanto docente e as expectativas mais amplas que assegurem o ensino-aprendizado da língua na perspectiva de uso social. Para iniciarmos nossa conversa, gostaria de convidá-los a refletir sobre este trecho que inicia a nossa unidade. A escolha e o uso do livro didático precisam resultar do exercício consciente da liberdade do professor no planejamento cuidadoso das atividades escolares, o que reforçará a posição de sujeito do professor em todas as práticas que constituem sua tarefa docente, em cujo dia a dia ele reescreve o livro didático, reafirmando-se nesse gesto, sujeito de sua prática pedagógica e um quase coautor do livro. Percebam que tal trecho traz algumas palavras-chave: escolha, consciente, planejamento, sujeito de todas as práticas. Essa postura diz respeito à questão da necessidade de que as nossas escolhas sejam conscientes. E como estas refletem aqui, como já discutimos anteriormente, ou seja, refletem nossas concepções de língua, de escrita, de práticas de letramento ou de adestramento dos nossos alunos. Escolher um livro didático não é tarefa simples, nem pode ser secundarizada. O livro didático, nesta ótica, será reflexo daquilo em que acreditamos e de como queremos conduzir o trabalho com a língua portuguesa em nossas aulas. Desde a década de 80, devido às novas concepções de leitura e de escrita e aos estudos sobre a psicogênese da escrita e, sobretudo, o letramento, os livros passaram a ser criticados por sua vinculação à prática tradicional de ensino. A essa prática estavam associados os chamados métodos tradicionais, predominantemente o silábico, que definiam os passos de aprendizagem da leitura e da escrita e restringiam o acesso do aluno a práticas significativas do ler e escrever, pois se utilizam de pseudotextos, ou seja, um amontoado de frases artificiais, sem sentido, formadas apenas pelas famílias silábicas já estudadas e memorizadas. Outro problema das cartilhas eram as atividades de escrita, que se limitavam à cópia de sílabas, palavras, frases e à exploração dos diferentes tipos de letra, imprensa, cursiva, maiúscula e minúscula. Na atualidade, contudo, uma das marcas dos livros didáticos que contemplam uma concepção socio-interacionista do discurso é a incorporação, em oposição aos pseudotextos de outrora, de diferentes gêneros textuais, enfatizando práticas letradas, por meio de textos mais longos que são encontrados desde as páginas iniciais para serem lidos pelo professor, e de textos mais curtos, mas com sentido, como cantigas, quadrinhas, parlendas, trava-língua, apresentados para que o aluno leia sozinho. As principais diferenças nessas duas formas de se conceber o ensino da língua podem ser percebidas na maneira como os três eixos principais de trabalho são concebidas no material didático: a leitura, a escrita e a oralidade. No eixo leitura, os livros privilegiavam quase que exclusivamente fragmentos de textos literários. As atividades exigiam a simples localização e decodificação das informações que estavam na superfície do texto. Na concepção socio-interacionista, os livros propiciam a apresentação de textos autênticos, integrais,
de diversos gêneros textuais, considerando seu uso sociais, suportes e contextos de produção e de recepção. Trabalham também diferentes estratégias de leitura, como a realização de inferências para a descoberta dos implícitos no texto e a percepção da intertextualidade e da interdiscursividade. Possibilitam, assim, a construção de sentidos próprios e a emissão de opiniões fundamentadas em marcas linguísticas e extralinguísticas. Já na prática de escrita, os livros da década de 80 entendiam a escrita como uma atividade mecânica e artificial de redação, bastando para tanto indicar um tema ou um tipo textual, narrativo, descritivo, argumentativo, injuntivo, pressupondo que o aluno saberá produzi-lo sem um ensino sistemático. Na atualidade, o que se espera de um livro didático é que contemple o trabalho com os gêneros textuais. Entretanto, o que ainda se observa é que se lê em determinados gêneros e solicita-se muitas vezes a produção de outro. Isso muitas vezes acontece porque a organização das atividades está atrelada a um tema e a sua apresentação por meio de diferentes gêneros e não a um trabalho sistemático de leitura e produção de um gênero escolhido. Já no eixo oralidade, secundarizado até a primeira metade da década de 90, muitos os livros nem dedicavam tempo e espaço para desenvolvimento dessa habilidade. Quando isso acontecia, restringiam-se a conversa com um colega, leia em voz alta, um debate, uma discussão, comente, dramatize, mas não havia um trabalho intencional com a fala. A partir do final dos anos 90, os livros didáticos passam a destinar espaço para as atividades com alguns gêneros orais, como a entrevista, por exemplo. Entretanto, embora incentivem a interação oral em sala de aula, não realizam um trabalho sistemático com os gêneros orais públicos, pois não existem atividades que promovam a escuta e compreensão dos gêneros, como discursos, palestras, debates, nem a análise da entonação, a argumentatividade, o grau de formalidade, as estratégias discursivas adotadas. Além desses aspectos, alguns poucos livros apresentam discussões sobre variedade linguística, traços da língua padrão relacionados aos gêneros formais e públicos da linguagem oral, e analisam semelhanças e diferenças entre a fala e a escrita. A partir de 96, as avaliações sistemáticas dos livros didáticos são iniciadas com o objetivo de orientar a posterior compra e distribuição gratuita dos mesmos para os alunos de escolas públicas. Hoje, conhecido como Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, configura-se como o maior programa mundial de distribuição de livros. Assim, apesar de todo o avanço proporcionado pelas políticas públicas educacionais, como o Programa Nacional do Livro Didático, é indiscutível que a decisão sobre a qualidade do livro e sua adequação à realidade de formação docente e à necessidade da escola é do professor. Por isso, futuro professor, você é a parte fundamental do processo de escolha do livro didático. É fundamental que você saiba que esse processo deve envolver não só os professores, mas também a coordenação pedagógica e a direção, resultando em reflexões coletivas que poderão partir de registros feitos sobre as obras já utilizadas, explicitando as experiências bem-sucedidas com as mesmas, ou as alternativas encontradas pelas professoras para a superação de limites e lacunas dessas obras. Mas isso só será possível se houver tempo e espaço suficiente para essa análise coletiva. O acesso ao guia de livros didáticos também precisa ser assegurado, como a análise cuidadosa das resenhas e, quando for possível, que vocês possam consultar as obras. Os critérios específicos do guia de livros didáticos destinam-se a avaliar a natureza do material textual. O trabalho com o texto, seja na leitura, na produção de textos ou na aquisição do sistema de escrita, reflexão sobre a linguagem,
e a linguagem e a construção de conhecimentos linguísticos e o trabalho com a linguagem oral. O guia ainda apresenta um roteiro de orientações e a ficha de avaliação de cada coleção. No momento de análise, muitos outros aspectos relativos ao processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento das práticas de leitura, produção de texto, apropriação da escrita, precisam ser considerados. Para tanto, o próprio guia apresenta uma lista detalhada que poderá orientar sua avaliação das coleções de letramento e alfabetização, primeiro e segundos anos, e dos livros de língua portuguesa do terceiro ao quinto ano. Concluímos reafirmando que a escolha e o uso do livro didático serão guiados pelas concepções de língua e ensino de professor e aluno que constituem a formação do professor. Portanto, refletir sobre essas questões na perspectiva da formação inicial e continuada, ter conhecimento e consultar os guias, analisar criticamente os livros didáticos, registrar sucessos e fracassos com livros já utilizados e fazer isso de forma coletiva, é fundamental para que o material escolhido seja de qualidade e adequado a cada realidade. Esse é o desafio que você terá pela frente. Finalizamos aqui o nosso curso com o desejo de ter contribuído para a sua formação como futuro pedagogo. Não esqueça, a sua postura diante do aprendizado das habilidades de leitura e de escrita são fundamentais para a formação de leitores e escritores capazes de agir socialmente. Portanto, a sua constituição como professor de língua materna não pode parar por aqui. Continuar estudando, pesquisando e aprimorando a prática é fundamental. Desejamos que, ao exercer sua prática pedagógica, os conhecimentos ora adquiridos sejam propulsores da construção de novos saberes, resultantes do diálogo entre a teoria e a prática.